E esse é um ponto que me incomodou bastante quando eu vi o filme, eu confesso, né? Até hoje me incomoda, né? Esse negócio de Wakanda e tal. Porque na história é um reino fechadinho, né? Sim, Uhum. riquíssimo, super avançado e tal, mas é um reino que se fecha e se isola em um continente devastado pelos efeitos da exploração econômica, etc, etc e tal. Então, o Killmonger segundo o próprio Michael B. Jordan, não era o vilão do filme, né? Não. Ele porque o Killmonger ele trazia uma visão crítica ao personagem em si, trazia uma visão sobre, né, assim, justamente criticando isso, né, uma coisa que acho que talvez o diretor teve o cuidado de explorar logo de início, porque é uma coisa que escancara, né, quando a gente pensa na Uhum. história, é uma coisa que fica na nossa cara, assim, como assim? É um reino na África super avançado que ignora o resto, né? Exato. Então, o papel do personagem do Killmonger ele é central na trama. Eu, E ele é eu, determinante para mudança de postura, né, do próprio T'Challa depois, né? Sim. Porque ele reconhece que realmente essa não é a melhor postura de Wakanda, né? eu acho interessante também, né, se eu acabo viajando um pouco, mas eu acho que é legal que ele também mostra aquela função do que tem, né, na postura americana de pegar uma pessoa interna e usar ela como agente desestabilizador, né? Então, inclusive fala, né, que na história dele isso que ele fazia quando ele trabalhava para o governo, né? Ele se infiltrava em organizações, países, desestabilizava e quebrava para ficar mais fácil do governo dos Estados Unidos colocar os interesses dele, né? Exato, exato. Então, é, é curioso, né, ver como o filme ele acaba fazendo mesmo esses paralelos, ele traz essas discussões com a nossa realidade, né? Assim como a HQ fazia também, né? Então, apesar, né, do Pantera Negra em si, né, não ter sido inspirado no Partido dos Panteras Negras, por eles terem saído em períodos tão próximos, a associação ela era impossível de não ser feita, né? Tanto que alguns anos depois a Marvel até pensou e tentou mudar o nome do super-herói. Teve acho que umas 2 edições de HQ em 1971 que o Pantera Negra começou a se chamar de Leopardo Negro, né, para tentar se desassociar do partido. Nossa senhora, ainda bem que não deu certo, né, velho? Ainda bem que não deu certo, né? Era um período em que o partido realmente estava ganhando muita popularidade, muita força, né? E aí eles realmente perceberam que não era a melhor das ideias, né? Não, e Então, outra coisa, Partido Socialista, né? O exato. Partido dos Panteras Negras é socialista. Então, se pegar o Socialista Huey Newton, revolucionário, né? socialista revolucionário, o Huey Newton, ah, como é que é o nome do Judas e o Messias Negro? O Ai, Fred Hampton. O Fred Hampton, pô, né? Então, assim, Sim, são socialistas, né? Então, nos Estados Unidos, no meio da Guerra Fria, é isso. isso aí era uma coisa incômoda, eu Uma diria. coisa que dava Exato. pra fechar a Marvel se É, empolgasse exato. ali, né? Exatamente. Mas é interessante também que a Marvel, ao mesmo tempo, ela volta atrás, né? Então, ela não encontra, né, a favor, mas ela mantém o Pantera Negra ali. E nos anos seguintes, né, com o estabelecimento do próprio Pantera Negra, você também vai ter o surgimento de outros super-heróis negros, né, como o Falcão, Luke Cage, a Tempestade. E é interessante que em 72 você tem uma fase do Pantera Negra que ele começa a combater a Ku Klux Klan, né? Então, na própria HQ ali, você tem uma fase do Pantera Negra combatendo o culto nos Estados Unidos. Então, assim, aí a Marvel começa a abraçar mesmo, né? Então é interessante ver como esses paralelos eles são feitos. E aí o filme, obviamente, ele não foge disso também, né? Então, ele tem muitas influências do que foi o Partido dos Panteras Negras, né? Para a história dos Estados Unidos, para a realidade norte-americana. E, inclusive, a gente pode fazer um paralelo aqui da própria lógica, né? De Wakanda, que visava muito a autopreservação, né? E, de início, a ideia do Rio Newton era exatamente essa, né? Você armar membros do partido para que eles pudessem se defender,
não para você atacar, mas para você se defender. Tanto que ele faz uma analogia da pantera, de que a pantera em si, na maior parte do tempo, não é agressiva, né? Mas a partir do momento que ela é encurralada ou que tentam atacar ela, aí ela vai pro ataque. Mas a gente sabe que existiam outros líderes do partido dos Panteras Negras que eles entendiam que a luta tinha que ser mais incisiva, que não deveria ser simplesmente de autodefesa. E aí a gente volta para a discussão de Wakanda, né? Se o Wakanda virou as costas ou não. Porque uma coisa que o Killmonger fala no filme que é bem interessante é assim, o Wakanda vai até onde? Né? Até as fronteiras de Wakanda? Porque eu tava lá fora, né? Uhum. Meu pai tava lá fora. Então, assim, a autopreservação, né? A história, né? Gira em torno disso e tal. Mas, e a diáspora, né? É isso que ele tenta trazer, essa questão da diáspora, Sim, né? sim, da Dos negros diáspora. fora de Wakanda. Wakanda é um lugar pequenininho, altamente tecnológico, todo mundo vive bem legal, mas, né? Então, assim, o Wakanda é um território. O Wakanda não é o povo, né? Assim, o Wakanda não tem nada a ver com a África. Então é isso que ele tenta trazer, essa crítica, né? E enfim, isso justifica o tema do nosso episódio. Né?